subir a régua, que eles falam, né? Você sobe a régua de qualidade. E aí você passa a ter um diferencial enorme. Enorme. Porque eu fui contra-intuitivo. Quando todo mundo focou em preço baixo, eu foquei em preço justo e qualidade. Moral da história. Com um ano, eu fui mudando. Todo ano eu subia. Eu subia o preço. R$2 e aumentava a qualidade. Aí eu fui de 10 para 12, de 12 para 14, de 14 para 16, sempre respeitando rigorosamente a qualidade. Olha para vocês verem. E nesse meio termo, quando eu mais subia, alguns tentavam me acompanhar, mas não tinha entendido o que eu tinha entendido. O cara subia, né, com algum deles, mas subia o preço, mas não subia a qualidade, continuava mantendo aquele produto. E aí, você lembra das 15 lojas que tinha na minha cidade? Foi fechando. Infelizmente, é ruim falar isso, mas é mercado, meu irmão. Você tem que ser bom, você tem que empreender. Eu não poderia quebrar mais. Eu não tinha mais estrutura psicológica para quebrar mais. E aí, das 14 lojas, fui fechando 13, 12, 11, 10, 9, e eu fui aumentando o preço e aumentando a qualidade. Opa, ó. E aí, chegou um ponto, eu não queria que ninguém fechasse, mas o mercado é assim. Quando ele para de comprar de alguém, aquela compra vai para outro comércio. Então, você tem que se encaixar. E nesse meio termo, foi a virada de chave que eu entendi. Mas aí, Wesley, cara, aí veio a questão minha, expandir. Daquele cara quebrado, com dificuldade, eu fui abrir a segunda loja. Porque eu vi que alguma coisa estava acontecendo. Eu estava tendo margem de lucro maior e, porém, eu vi que eu tinha criado alguma coisa, mas até então eu não tinha tanta certeza do que eu tinha criado. Aí eu abri primeira, segunda, terceira e quarta loja. Fui desenvolvendo o método com eficiência replicável, certo? A necessidade de otimizar o meu tempo. Por quê? Quando eu tinha uma loja, era uma coisa. Com 2, 3 lojas, eu desenvolvi a videolista. Para quê? Porque quando eu tinha uma loja, eu já não tinha tempo. Eu não tinha tempo. Vivia viajando. Aí, segunda, terceira, quarta loja. Eu tinha que crescer com o mesmo padrão, e assim eu fiz. Só que eu estava deixando de viajando muito e, às vezes, não tinha tempo para a família. Aí, chegou a pandemia. Na pandemia, mesmo se você tivesse dinheiro, talvez não tinha polo da moda aberta. Foi quando eu peguei minha cadernetinha e fui vendo os contatos que eu tinha. Não era só contato. Era os contatos para loja popular. Você lembra que eu falei aqui? Que eu fui desenvolvendo a estratégia de forma poderosa e fui buscando os fornecedores que davam condições para mim subir o preço, aumentando a qualidade. E nessa cadernetinha de ouro, que eu tenho ela até hoje, que virou a videolista, hoje, minha videolista nem se compara. Não, a videolista de antes nem se compara com a videolista que eu tenho hoje. Então, eu tinha que evitar viagens, que eu estava com plano de abrir mais e mais lojas. Só que chegou a pandemia, quando todo mundo estava fechando, eu abri 2 lojas na pandemia. 2. E mais ainda, desenvolvi a videolista na pandemia. Acabei de desenvolver na pandemia. Por quê? Evitei de viajar, desenvolvi uma logística poderosa. Ali eu tinha certeza que eu tinha desenvolvido um método, porque eu tinha os fornecedores certos, que eu tinha desenvolvido, estavam me dando condições para me tocar as minhas 5, 6, 7 lojas de maneira sem viajar em casa, ganhando dinheiro de maneira organizada, sendo referência onde eu abria as minhas lojas. Beleza, falei para minha esposa, falei, Viciane, nós desenvolvemos um negócio diferente. Quando todo mundo está viajando para o polo da moda, nós estamos aqui, tocando as nossas lojas de distância e o negócio está fluindo bem. Então, diminuímos, pessoal, um monte de despesa. E no diminuir esse monte de despesa, você traz isso para lucro, vira lucro real.